Juliana Lopes, muito boa noite para você. Ju, qual o perfil do eleitorado insatisfeito com o governo, de acordo com a pesquisa? Se mantém o mesmo, Leandro, boa noite para você, para o Vitor também, mas há ali uma oscilação pequena para aumentar um pouco a quantidade de pessoas insatisfeitas com o governo do presidente Lula. E nesse aspecto é importante fazer alguns recortes para a gente entender exatamente que perfil tem esse eleitorado mais insatisfeito. E aí essa pesquisa do Datafolha é importante porque nos mostra que ainda são mais homens que rejeitam mais o governo do presidente Lula, homens que se autodeclaram brancos, que têm uma maior remuneração, então a renda tem aí um componente que faz diferença nessa avaliação. E no grupo dos evangélicos ainda há uma resistência em relação ao governo petista. Por que a gente diz que esse desenho é importante? Porque vai mostrar desafios para 2025, onde o governo passa então da metade do mandato e tem todas as expectativas e desenhos e articulações para se planejar para as eleições de 2026. Importante dessa pesquisa é o seguinte: se a gente fizer uma comparação entre outubro e agora, tem uma aproximação considerável, ao longo dos meses, mas mais nos últimos meses, entre quem gosta e quem não gosta desse governo, quem acha bom ou ótimo, quem acha ruim ou péssimo. Então, são grupos que estão ali muito próximos e essa distância já foi muito maior entre quem rejeita e quem aprova o governo do presidente Lula. Havia uma distância, para a gente ter uma noção, em dezembro do ano passado, de 9 pontos. E aí tinha uma vantagem em relação a quem aprovava o governo do presidente Lula. Com esse recuo de quem aprova e um pequeno aumento de quem desaprova, isso é claro que é um sinal de alerta e mostra que algumas mudanças precisam acontecer. E tem um outro ponto que é sempre lembrado nessa pesquisa Datafolha, conforme eles vão divulgando os dados e vão entrevistando novas pessoas, que é justamente a comparação com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse mesmo período, na gestão anterior, Bolsonaro tinha um desempenho muito parecido com o do presidente Lula. Não era isso que Lula queria nesse momento. Ele tinha exatamente 37% de aprovação, 32% de rejeição, mas num momento que era muito difícil para o Brasil, numa pandemia de Covid-19, numa situação econômica bem complicada por conta da pandemia, para além das questões relacionadas às medidas sanitárias e todos os questionamentos que foram feitos ao governo sobre como lidar com a pandemia e quais medidas adotar diante daquele cenário no mundo inteiro de bastante tensão. Então, não era essa a expectativa do governo do presidente Lula, ainda há um caminho a ser percorrido, mas é uma pesquisa que mostra muito quais são esses sinais de alerta e de mudanças e de percurso que precisam acontecer em 2025. Leandro.